E aí galera do canal, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamil mais uma vez. Vamos dar sequência à conversa a respeito das tipologias textuais. Eu falei num outro vídeo a respeito de narração e de descrição, de uma maneira rápida. Ainda dentro das tipologias, não necessariamente das tipologias, mas ainda dentro do universo de análise textual, de gêneros textuais, nós temos alguns registros que podem ser cobrados. A depender da prova, você tem questionamentos a respeito de texto injuntivo, que daí no caso é uma tipologia injuntiva, texto prescritivo. O texto injuntivo é aquele que apresenta para você orientações. O propósito do texto é orientar para a confecção ou para a execução de alguma coisa. A exemplo de uma receita ou de um manual. Então, esse é um texto de natureza injuntiva. Você vai perceber que no texto injuntivo existem muitos verbos no imperativo. Por exemplo, uma receita. Pegue isso, faça aquilo, junte os elementos. Enfim, o verbo aparece no imperativo como uma sequência de tarefas. Diferentemente de um texto prescritivo. O texto prescritivo ele é mais de natureza normativa. Uma lei, por exemplo, é um texto de natureza prescritiva. Por quê? Porque aí, quando se coloca o texto, a intenção não é necessariamente orientar, mas sim normatizar, dizer como algo deve ser feito, né? Como se deve fazer alguma coisa. Essas são duas tipologias que ainda podem cair, mas não são tão importantes, por exemplo, quanto dois gêneros que nós poderíamos comentar, a charge e a tirinha. Tá? Por que são importantes esses dois? Vamos pensar aqui. Uma charge é importante porque ela traz uma espécie de crítica, certo? Então, o texto de charge, que vai misturar linguagem verbal com linguagem não verbal. O que é linguagem não verbal? É o desenho. O que é a linguagem verbal? É a palavra que está escrita ali, evidentemente. Vai misturar essas coisas, vai trazer algumas coisas caricatas, talvez elementos de desenho, elementos caricatos, para que seja possível estabelecer uma crítica. A charge, o termo charge, significa ataque. Né? Tem origem francesa, no inglês, significa ataque. É por isso que uma charge, apesar de um efeito humorístico em determinados textos, representa uma crítica. E essa crítica pode ser levada como um texto de natureza argumentativa, certo? Então pode haver um argumento na charge. Quando você estiver respondendo a um questionamento sobre um texto dessa natureza, é preciso que você entenda o tema da charge, a temporalidade, quer dizer, em que período essa charge pode ter feito sentido, e a localidade, ou seja, qual o contexto de produção com relação ao lugar em que essa charge aí foi produzida. Quando você conseguir unir esses elementos, você vai pensar no que está escrito, no próprio desenho, e aí sim vai responder o questionamento. Lembrando que isso é fundamental para você começar a responder ao questionamento, para você poder entender uma charge, certo? E aí, não deixe de fazer a análise, principalmente dos elementos gráficos associados à ideia transmitida pelo texto. Se houver humor, se houver crítica, a banca examinadora pode dizer que se trata de um texto argumentativo, certo? Não deixe de ser um texto argumentativo porque traz essa crítica. Tentar reconhecer o ponto de vista do chargista é importante para que você compreenda um texto dessa natureza e que consiga responder as questões. Ou seja, é mais uma etapa da nossa interpretação do texto. Perfeito? E a tirinha, qual a diferença? A diferença é que a tirinha está muito mais para uma narração, porque a tirinha apresenta quadros, certo? Uma sequência de eventos. A tirinha pode ser crítica, ela pode ser ácida, ela pode carregar uma espécie de argumentação. Tá? Eu posso citar como exemplo as tirinhas da Mafalda, que são essencialmente críticas. Você pode pegar Calvin e Haroldo, algumas são críticas, outras são humorísticas. Maurício de Souza, a maior parte humorística, feita para criança. O que costumam cobrar a respeito das tirinhas? Além dessa análise da linguagem verbal, não verbal, essa associação toda, costumam pedir para que o candidato reconheça o efeito de humor ou o efeito de crítica que ocorre na charge ou que ocorre na tirinha. Usualmente, esse efeito é decorrente de uma quebra semântica feita do penúltimo para o último quadro, certo? Então analise isso e veja que situação está sendo, em que situação é quebrada para que seja possível gerar esse efeito de sentido.
ok? Essas dicas são dicas simples para você levar em consideração na hora de interpretar algumas charges ou tirinhas. Eu vou tentar utilizar uma ferramenta aqui a qualquer momento, num dos próximos vídeos, para eu poder mostrar a charge ou a tirinha para vocês e para poder fazer análise com competência, porque daí fica mais interessante, você consegue acompanhar. Maravilha? Mandar um recado aí, a galera perguntou quando é que vai sair um novo ao vivo. Em breve, né? Eu preciso aí ver se a internet vai suportar fazer um ao vivo, porque agora eu não tô em casa, agora eu tô em Porto Alegre, então estou no hotel, preciso ver se a internet do hotel aguenta com a conexão da galera, e se der, nós já tentamos jogar aí nos próximos dias um ao vivo para conversar com a galera, ok? Deixa o seu recado aí, curta o vídeo, por favor, compartilhe essa ideia. Conhecimento nunca é demais, é importante nós conseguirmos multiplicar isso, né? Muita gente envia besteira, envia foto e vídeo de desgraça, enfim. Por que você não faz uma coisa boa e envia para o seu amigo aí um vídeo falando sobre alguma coisa útil para a vida da pessoa? Tá? Então vamos fazer esse papel aí e multiplicar conhecimento. Deixe no comentário o assunto sobre o qual você gostaria de que eu comentasse, que daí eu já penso para o próximo vídeo. Maravilha? Um grande abraço e força, guerreiros. Continuem sempre na batalha. É isso aí.